o que eu vou apresentar para vocês aqui é um pouquinho do campo sonoro em torno de uma fonte, né? A gente sabe que dentro da engenharia mecânica, em algum momento, a gente tem que projetar ou avaliar, né, o nível de pressão sonora de um certo equipamento que nós projetamos, né? Aqui eu coloquei uma imagem aí da internet, né, de um fabricante, né, mostrando aí o fundo e a medição da vibração, né? Mas, assim, nessa medida de vibração, o que nós temos que, principalmente, as normas especificam as características dos instrumentos de medição e também elas nos dão outras características. Por exemplo, a que distância que eu tenho que fazer essa medição de vibração aí, tá? Porque a gente tem fatores em torno do equipamento, em torno do sistema, que alteram as características da pressão sonora naquele local, né? Então, qual a distância que eu vou tomar para fazer uma inspeção ou uma avaliação do ruído, né? Ou então para verificar se o meu projeto está de acordo com aquilo que o cliente quer e as normas desejam, né? E aí, então, envolve a avaliação do entorno da fonte sonora, tá? E essa figurinha aqui, ela está lá numas lecture notes lá da Brewcar, né? Lá de 2008, tá? Ela está aqui, ó, nesse material aqui, lá disponível no site da Brewcar, né? E é uma figurinha que mostra um pouquinho do equipamento produzindo um certo ruído, aqui no caso um compressor, a princípio um compressor, né? E a interação desse campo sonoro com o entorno dele, né? E para fazer a medição do nível de vibração, do nível de pressão sonora, né? Nível de pressão sonora, né? Nós precisamos, pessoal, então, colocar o instrumento de medição em uma certa distância e fazer a medição, tá? E aí, em torno da fonte, existem alguns campos que são importantes para nós avaliarmos e colocarmos o equipamento, tá? Então, aqui, ainda no termo em inglês, existe o near field, que é o campo próximo ao equipamento. Se nós pegarmos aqui em relação ao ponto zero, distância zero do equipamento, né? Nós temos aqui o ponto zero, né? E a distância em relação ao equipamento. Nós temos no entorno paredes, por exemplo, que vão influenciar na medição, né? E a própria proximidade da medição também vai influenciar a medição, tá? Então, inicialmente, para caracterizar, existem dois campos, que é o near field, é o campo próximo ao equipamento, né? E o far field, que é o campo distante do equipamento. E o campo far field ainda é dividido em dois campos, né? Que depende de cada característica, que é o campo livre, free field, tá? E o reverberant field, que é o campo reverberante, tá? Próximo a paredes, né? A sistemas que refletem a onda sonora, tá? Então, o que essa figura mostra, tá? Ela mostra principalmente onde eu não devo fazer a medição e onde seria bom local para fazer a medição, tá? Então, eu vou colocar um equipamento próximo, o meu equipamento de medir, né, o som, o ruído, vai ficar próximo ou vai ficar distante? Qual que deve ser essa distância, tá? Então, para fazer essa análise do campo próximo e do campo distante, né, do campo livre, que é o local que nós deveríamos priorizar a medição, tá? Existe inicialmente nós temos que entender inicialmente que o equipamento ele vai emitir diversas frequências. Como eu falei na aula passada, né, eu estava medindo lá com o celular as frequências lá das nossas secretárias e estava lá, cada uma tinha uma frequência diferente, ou o ruído, ele tem um espectro de frequência. Então, nós temos que, num primeiro momento, identificar no equipamento qual é a frequência mínima que ele está desenvolvendo, né? Essa frequência mínima pode ser o engrenamento de uma engrenagem com a outra, um dente com relação à outra, ele vai emitir um ruído acústico, e esse ruído, né, de uma engrenagem, ele vai ser percebido pelas pessoas. Então, a partir do número de vezes que ocorre o engrenamento, eu sei a frequência, por exemplo, desse ruído,
tá? Então, é importante fazer uma análise inicial, ou então usar um equipamento com espectro de frequência para identificar mais ou menos qual é a frequência mínima do sistema. Essa frequência vai ser importante para fazer a medição. E a partir dela, vou colocar aqui como frequência mínima, né? A menor frequência que eu tenho disponível aí, né? Eu acho que vou colocar não mínima, acho que o termo menor, a menor frequência, né? A menor frequência que o equipamento está emitindo, né? Ela vai ser importante nessa análise, tá? Então, assim, próximo do equipamento, numa região bem próxima, no campo próximo, near field, tá? O campo de sonoro, ele não está bem organizado, não está bem desenvolvido. E nessa região próxima do equipamento, nós vamos ter uma variação do nível de pressão sonora detectável pelo equipamento muito grande. Essa figurinha aqui mostra dentro dessa faixa aqui, ó, as variações que podem ocorrer próximos ao equipamento. Tá? Então, a gente vê que a variação de nível de pressão sonora é muito grande ali próximo ao equipamento. E essa variação, o campo sonoro, ele vai se organizando, e à medida que eu vou me afastando em relação ao equipamento que está produzindo ruído, essa variação percebida, que ocorre ali, que vai ser percebida pelo equipamento, vai também diminuindo, tá? Então, há uma diminuição. Quanto mais afastado eu tiver do equipamento, até um certo ponto, melhor vai ser a medição. Então, se eu estou... como é que eu vou saber se eu estou fazendo a medição no near field, né? É só olhar se o ponteiro do instrumento ou a escala digital estiver variando muito. Num primeiro momento, eu estou ali naquele campo e estou olhando o visor, né? E está mostrando 80 decibéis, 60 decibéis, 75 decibéis, 90, 85, 90. Se essa variação for muito grande, é possivelmente porque eu coloquei ali o equipamento, né, nesse campo próximo, né, que é um local que eu não devo fazer medição, porque eu vou estar medindo coisas, né, desorganizadas, coisas que não estão muito bem definidas, tá? Ainda pela física da transmissão do movimento acústico. Tá? Então, gente, não vamos, em hipótese alguma, fazer medições se o nível de pressão sonora está variando muito no nosso indicador. Tá? Temos que afastar mais o equipamento para poder chegar no campo livre, digamos assim, numa faixa onde eu não tenho variação de pressão. Tá? E mais ou menos essa regra, né, ela não é muito perfeita, né? Há uma regra geral, mas que tem um acerto bastante grande. A gente identifica qual é essa frequência menor que eu tenho aqui, tá? A gente identifica qual é essa frequência menor que eu tenho no sistema, né? Vamos pensar aí, vamos imaginar que essa frequência fosse em torno de 60 Hz, né? E, a partir dessa frequência mínima que eu desejo observar, né, eu calculo o comprimento de onda, né? A gente sabe que o comprimento de onda é igual a 343, né, aproximadamente, metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, dividido pela frequência, tá? Então, aqui, mais ou menos, se eu dividir 300 por 60, né, observem que eu deveria estar colocando o equipamento para fugir desse campo, né, deveria estar colocando o equipamento numa posição, né, o tripézinho dele, né, o tripézinho do equipamento, deveria ser colocado a uma distância mais ou menos de 5 metros aqui, ó, 300 por 60, daria aproximadamente aí 5 metros de distância. Então, mais ou menos, quando eu uso a distância de um comprimento de onda para mais, né, mais de um comprimento de onda, eu estou fugindo desse campo próximo do equipamento, tá? Se eu estou medindo aí, por exemplo, um comprimento de onda menor, né, uma frequência menor, 340 por 60, por 30 Hz, né? Veja que a distância começa a aumentar, eu tenho que colocar no mínimo aí a uns 10 metros de distância, mais ou menos, né, para poder fugir do near field, tá? Maior que 10 metros. E se eu estiver medindo componentes
interessadas da frequência maiores, né? Vamos imaginar se eu estou medindo aí uma frequência, a menor frequência que eu estou analisando aí é em torno de 200 Hz, que está mais ou menos no campo sonoro que nós trabalhamos, né? Vejam que daí já o comprimento de onda, 300, vamos fazer aproximadamente 343 dividido por 200, né? Dá mais ou menos 1,5 metros, assim, aproximadamente os cálculos assim de cabeça, né? 1,5 metros. E eu vou cada vez diminuindo mais esse problema aí, posso fazer a medição mais próxima. Então, a posição que eu vou colocar o equipamento depende, em primeiro lugar, no mínimo, um comprimento de onda para mais, né? No mínimo, um comprimento de onda. Mas tudo é calculado em função da menor frequência que o equipamento está gerando, tá? E existe o outro campo, né, que é o far field, então, o near field, né? Em hipótese alguma, eu vou trabalhar perto do near field, né? Mas eu vou trabalhar no far field, que é dividido em duas partes, né? A primeira parte é o campo livre e a segunda é o campo reverberante, tá? E no campo, passando aqui para o campo reverberante, né? Ele é uma outra região que também há variação muito grande do nível de pressão sonora. Então, se eu for medir próximo a paredes, né? O nível de pressão sonora também é afetado pela onda, né? Existe a gente chama de campo direto. Imagina assim, se eu vou colocar o meu sistema de medição aqui, o tripézinho para medir o ruído, colocar aqui, né? O equipamento que vai estar medindo a vibração, a acústica, né? O som, ele fica medindo o campo direto, né? A onda que chega diretamente a ele, proveniente da fonte sonora, né? Isso seria o campo direto, tá? E como ele está próximo à parede, ele sofre a influência da reflexão da onda, né? E também mede, né, o campo indireto, tá? Aqui existe o campo indireto, que é digamos assim, aquele ruído que bate na parede e reflete, e o campo direto, né? O campo direto, tá? Então, ele acaba medindo a influência desses dois campos, aquele que chega até o equipamento e aquele que é refletido pela parede e volta até ele. E aí também, né, essa reverberação provoca uma variação, né, não tão grande como no near field, mas depende da proximidade também, né, uma variação do nível de pressão sonora. Também, novamente, o campo não fica muito bem definido. E aí, né, também não é um local adequado para fazer isso. Tem normas que ficam informando, né, também qual é a distância mínima que eu tenho que fazer medição para evitar esse reflexo da onda que bate na parede e volta até o sistema. Então, tudo isso vai influenciar na nossa medição, tá? Bom, mas, então, existe essa influência da reverberação, tá? Do reflexo da onda, que é a reverberação, tá? O campo reverberante, e o local adequado, que seria aquele para fazer a medição, geralmente é o local onde eu estou, né, dentro do campo livre de medição. Então, dentro dessa distância aqui, seria o local para colocarmos o tripé, né, e fazermos a medição, o campo livre, né, o campo livre. O campo livre é mais ou menos o que a gente tem, dizer, campo livre, quer dizer, eu estou naquele campo livre e não há nenhuma influência das outras condições. Por exemplo, nesse campo livre, o reflexo da onda, ele bate na parede, mas ele não chega a influenciar naquele local, ele vai para outro lugar, ele não chega a influenciar a medição naquele local, tá? É como se nós estivéssemos num campo aberto, né, onde a fonte sonora, vamos imaginar, né, que essa fonte sonora aqui é uma fonte esférica, né? É uma fonte que está emitindo ruído na forma esférica, né? E esse ruído que é produzido, essa pressão sonora, ela é produzida e a tendência dela é se encaminhar para o infinito. Ela vai se movimentando, quer dizer, vai vibrando as partículas seguintes e vai indo para o infinito. Isso seria um campo esférico, né? E se eu tivesse nessa condição dessa onda se deslocando para o infinito, eu estaria dentro do campo livre. Quer dizer, tudo que é produzido não bate nada e não volta em nada, não volta para o equipamento, tá?
Então, a definição do campo livre é essa. A onda que é produzida, que é formada, ela se propaga para o infinito, não tendo influência das paredes, né, da reverberação, e nem do campo ainda não muito adequado do próximo ao equipamento, tá? E nesse campo livre, então, essa figura mostra, ó, que não há uma variação, ó, a linha de medida máxima e medida mínima aqui, ó, ela é uma linha só. Então, naquele local não existe variação do indicador devido à pressão, ou seja, não ocorre variação da pressão e não vai ficar variando a nossa medição, tá? E nessa faixa de medição é que acontecem aqueles elementos que a gente tratou na primeira ou segunda aula, né? A gente sabe que cada vez que eu dobro a distância, né, a pressão sonora, né, lá, ela diminui pela metade, né? Ou seja, existe um ganho de menos 6 decibel, né, naquela região, ou seja, uma perda, né, do som, né? Então, aquilo funciona exatamente no campo livre, tá? Onde eu não tenho reflexão da onda em nenhum momento, tá? E é então nesse local que a gente preferencialmente, né, e por normas, né, não é só preferencialmente, né, é obrigatoriamente, temos que executar a medição. E, né, o valor, né, dessa região, em média, corresponde a uma distância mínima de 1 lambda da fonte sonora, 1 lambda da frequência menor que o sistema está emitindo, tá? Então, é o caso da medição, tá? Então, temos que fazer, então, essa medição nesse campo aí, tá? Então, são locais, né? Vejo que também não é tão simples, né? Eu tenho equipamento, mas agora eu tenho que definir por norma, né? Qual é essa distância. E geralmente as normas, né? Elas tratam disso aí muito bem e dão essas informações para que a gente possa fazer a medição. Mas temos, então, levar em conta esse campo próximo e o campo distante e fazer a medição no campo livre. Então, esse termo campo livre, free fired, né? Campo direto, né? Ruído vindo diretamente para o sistema de medição é o campo direto. Aquele ruído que sofreu reflexão é a medição devido ao campo indireto, que vai acontecer na região reverberante, tá? Então, é necessário, então, ter esses critérios para fazer, conhecer esses critérios, né, essas condições para fazer a medição do nível de pressão sonora, tá? Essa figura que está disponível nesse Lecture Notes da Brewcar, né? Se vocês entrarem em 2008, né? Lá tem materiais, né, que são ainda mais antigos ainda, né? Tem materiais ainda que ainda são utilizados lá de 1958, né?